Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também. E dançar, dançar na chuva quando a chuva. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Vai rir, sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Chover, deixar me olhar pra perceber. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Boa Carmen? noite a todos. Boa noite, Estela. Boa noite. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, Estela? Estamos aqui já com uma turminha legal na nossa live. Legal. Então, boa noite a todos, em nome do Centro Holístico Altiplano. Alguns já me conhecem, mas quem não conhece, eu sou Carmen Luísa Cacheta. Estou vendo aqui algumas pessoas. Boa noite, Jus. Boa noite, Eliana, Ivana. Ivana, que linda. Eliana, minha filha. Ronaldo, que bom. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho, Estela, da apresentação do que o Centro Holístico faz, né? Nós estamos aqui hoje especialmente, ó, chegamos aqui toda parafernália, toda paramentada, com todos os cuidados necessários para estar aqui no nosso espaço querido, no nosso espaço de trabalho, né? Que você é nossa parceira, é nossa consteladora atualmente, está aqui mantendo esses trabalhos de constelação uma vez no mês, né? E falar um pouco do Centro Holístico, para mim, é assim, muito prazer, porque é um espaço que está realmente dentro de um compromisso com o meu coração, com a minha presença, com a minha doação, né? É um trabalho onde a gente está fazendo junto com outros parceiros, e os parceiros hoje, nós estamos em 6 terapeutas, e mais, na realidade, assim, terapeutas dentro da estrutura do Centro Holístico,
você é nossa terapeuta que traz contribuição, assim como outras, né? Que a gente está aproveitando. E aí, nesse momento, o Centro Holístico, nessa fase de pandemia, está trazendo o chá ao vivo, que é o Centro Holístico Altiplano ao vivo. E por isso nós aproveitamos para trazer você para falar um pouquinho do seu trabalho. Eu gostaria que você mesma se apresentasse. Boa noite, Carmen, tudo bem? Primeiro eu queria começar falando que é um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer também fazer parte aí como terapeuta, contribuindo, né, com os trabalhos da casa, do Chá Centro Holístico. É um lugar muito maravilhoso, uma energia muito boa. Fica aí no altiplano, né, caso alguém ainda não conheça. Eu super Isso. recomendo conhecer todo mundo, os terapeutas aí da casa. É um espaço bem aconchegante, gostoso. E com terapeutas excelentes aí à disposição da vida, né? Do trabalho de cura para a vida. Então, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui conversando e falando um pouquinho mais sobre a constelação familiar. Então, hoje você está trazendo um tema especial, né? Um tema muito significativo na vida de todos nós, em especial como filhos e em especial como pais, né? E em especial hoje, no Dia dos Namorados, em condições de relacionamento, né? Na família, do convívio, né? Marital, que é um namorado eterno, né? Exatamente. E Então, entender também como essa dinâmica da família pode é, atrapalhar ou ajudar nos nossos relacionamentos, né? Como é que pode interferir nos nossos relacionamentos? Então, hoje, Dia dos Namorados, é bom a gente entender também essa dinâmica de como isso pode afetar os relacionamentos, a dinâmica dentro da nossa família, né? Isso é muito interessante. Então, vou deixar para você trazer o tema e a gente já falar um pouquinho. E aí eu vou pedir para todos que já estão com a gente, à medida que a Estela for falando do tema em especial, se vocês tiverem alguma pergunta, algum ponto em específico que precisa esclarecer, depois a gente vai ficar lendo no chat, vai tentar responder a cada um de vocês. A gente vai fazer um tempinho para dar uma dinâmica nesse sentido, tá bom? Aí vocês escrevam no chat, deixa aí o recadinho que a gente vai tentar responder. Vamos lá, então. Bom, primeiro eu vou explicar brevemente o que é a constelação, né? Porque tem, às vezes, algumas pessoas que estão aqui ouvindo e não sabem exatamente do que se trata a constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma terapia breve e profunda, né, onde dentro de um contexto terapêutico a gente traz uma questão que esteja atrapalhando a vida da pessoa, né, para o autodesenvolvimento dela, até mesmo questões profissionais ou questões de saúde dá para ser constelado. É uma terapia breve que foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. E dentro dessa terapia, nós trabalhamos com 3 ordens que ele colocou como as ordens do amor, né? Que são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Então, a hierarquia significa que aqueles que vieram antes, eles são grandes, né? E nós que viemos depois, nós somos pequenos. Então, essa é uma ordem dentro da constelação que a gente costuma passar por cima, né? Eu sempre digo que quando a gente cresce, a gente fica achando que é melhor do que o papai e a mamãe, a gente fica achando que poderia, que teria feito melhor. Então a constelação ela vem para falar um pouco disso, né? Para mostrar que os pais fizeram o melhor que podiam dentro do contexto que eles cresceram e que eles viviam, né? Então é muito importante a gente respeitar essa ordem da hierarquia. E isso dentro da família, isso também a gente pode levar para o contexto das organizações também.
Hoje em dia se usa a constelação também no judiciário, dentro da pedagogia. Então, a questão da ordem, ela é muito importante, né? Sobre o olhar, através do olhar da constelação familiar. A outra ordem é o pertencimento, onde a gente diz que todos têm o direito de pertencer, né? Então, se a gente pensa numa árvore, todos os galhos pertencem àquela árvore. E às vezes acontecem exclusões, né? Por algum motivo, alguém é excluído do sistema. Eu sempre cito, por exemplo, o aborto, que às vezes a gente não contabiliza, né? A gente acha que não é relevante falar sobre isso, né? E aí, durante a constelação, no campo, a gente observa o quanto essa exclusão pode trazer dificuldades para a nossa vida, né? Então, o pertencimento é algo muito, muito importante para ser olhado, porque nós temos um amor cego, a gente tem um amor profundo pelos nossos antepassados. Mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não saiba o destino que tiveram os nossos antepassados, né? Então, a gente, por amor e lealdade, a gente tende a repetir aquela história quando aquela história não é vista, quando aquela história não é honrada. Então, dentro da constelação, a ordem do pertencimento também é importante. E a outra ordem do amor é o equilíbrio entre o dar e receber. O dar e receber precisa ser na mesma proporção, né? Ora eu dou, ora eu recebo. Então é muito importante a gente olhar para esse tripé que sustenta a constelação familiar, e isso vai fazer com que a gente entenda um pouco mais das nossas dinâmicas pessoais, das nossas dinâmicas na vida, nas relações, na profissão e tudo mais. O tema que eu trouxe, que a gente vai falar hoje, né, é porque a gente fala muito na constelação que a ordem, ela vem antes do amor, né? Então, às vezes a gente acha que o amor, ele justifica tudo, né? Por amor, eu faço isso por amor. Mas quando a gente está nesse movimento, a gente diz que é o amor cego. E quando a gente está no amor cego, as coisas saem fora de ordem, né? Então, assim, eu falo sempre nos atendimentos como se fosse um riozinho, um riacho, onde a água é o amor, e quando tem muitas pedrinhas, a água ela até consegue fluir, mas é com muita dificuldade, porque tem muita coisa fora de ordem. E durante um atendimento da constelação, a gente tem a chance de colocar ordem ali para que o amor possa fluir, né? De uma forma leve, de uma forma plena. Então, essa é uma questão dentro da nossa vida, onde muitas das vezes a gente sai do nosso lugar e é um movimento de amor, né? Então, não tem o certo e não tem o errado. Tem apenas, assim, a gente trazer para o consciente informações que estão no nosso inconsciente e que às vezes a gente está ali com algumas dificuldades e não está conseguindo entender o porquê, né? Então, é muito importante entender essa base da constelação, esse tripé, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, para a gente poder deixar e fazer esse amor fluir, né? Para que a gente possa tomar a vida e viver de maneira plena. Então, eu sempre falo que a constelação ela é muito transformadora, né? Ela é curativa, ela traz muito entendimento para a nossa vida, para as nossas dinâmicas, nos dá a chance de olhar tudo com uma outra perspectiva, né? Então, eu posso falar que, desculpa te interromper, mas assim, eu já fiz algumas constelações, né, em algumas situações, as mais diversas, não vou entrar aqui no mérito, mas o interessante é isso, é como que a gente consegue, a partir dessa constelação, ter um olhar diferente sobre determinada situação que às vezes está nos magoando, está nos machucando, está ansioso em relação a alguma coisa, né? Isso para mim foi muito revelador. exatamente, exatamente. Então, quando a gente tem essa relação familiar muito fora de ordem, né, onde a gente tem muitas exclusões, ou a gente está fora do nosso lugar, né, dentro da hierarquia, a gente está fora do nosso lugar, a gente acaba levando essas dificuldades para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, né? Então, hoje é Dia dos Namorados.
E nem todo mundo está aí feliz, curtindo esse dia, numa harmonia e tudo mais. Então, às vezes, é bom você saber um pouco mais sobre isso, porque às vezes não é, às vezes não, nunca é culpa sua. Você, muitas das vezes, está só repetindo um padrão. Então, se tem ali, se a nossa mãe não foi feliz, teve muitas dificuldades no relacionamento, como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso me relacionar bem? Né? Então, eu acabo repetindo o padrão dessa mãe. Às vezes, eu tive um pai ausente, onde eu senti que eu não recebi o suficiente dele, que me falta algo. Aí eu vou, por lealdade a esse homem, eu vou procurar um companheiro que vai dar aquilo que meu pai me deu. Ele vai também me deixar naquele sentimento de abandono, de dor e de rejeição. Então, às vezes a gente ouve as pessoas falando, Não é né? uma compensação, é o padrão igual. Exatamente, A exatamente. gente E eu acha que é acho o contrário, né? Que você vai achar alguém que vai suprir. Não, você vai achar alguém que vai repetir. Uau. exatamente, exatamente. É muito interessante a gente observar nas constelações como a gente arruma maneiras diferentes de fazer igual. Porque dessa forma a gente não se dá conta de que está repetindo, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não estou fazendo igual a minha mãe, porque a minha mãe ela tinha essa dinâmica, e eu não. Por exemplo, a minha mãe é dona de casa e ela se submeteu ao meu pai porque ela dependia financeiramente dele. E hoje não, eu sou uma profissional, eu trabalho fora, não tenho nada a ver com a minha mãe. E aí, quando a gente joga uma lupa, né, para esse relacionamento, a gente vai ver que ela só arrumou uma maneira diferente de fazer igual. Porque aí, ela, às vezes, ela também está num relacionamento que não é bom, num relacionamento que não é saudável, porque ela quer pertencer, né? O pertencimento é algo muito forte. Então, ela quer pertencer. E quando eu quero pertencer, inconscientemente, eu acho que eu preciso fazer igual, que eu preciso repetir a história dessa mulher ou dessas mulheres dentro do meu sistema, né? Então, a constelação, ela traz esse entendimento e faz com que a gente mude o paradigma, né? Porque você já deve ter ouvido ou até mesmo já se perguntar em algum momento, por que eu não dou certo no amor? Nossa, eu me esforço, eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa bacana, tenho amigos, sou uma boa profissional, mas quando eu vou me relacionar, eu encontro muita dificuldade. E aí a gente pergunta, ah, legal, e como é que era o seu relacionamento com o seu pai? Aí a pessoa, só numa conversa, no pré-atendimento, né? Eu falo, na conversa do pré-atendimento, só com as perguntas que a gente vai falando, a pessoa já vai se reconhecendo, vai caindo as fichas, né? Porque eu sempre falo que a constelação é ali, eu sou a terapeuta do lado de cá, mas na verdade é o seu sistema que está aí, né? Então você, melhor do que ninguém, sabe como isso mexe com você. Então, durante a conversa, muitas fichas já vão caindo de como é que eu já estou emaranhada. Então, a gente olhar para isso, a ordem e o amor. Como é que eu estou me movendo aqui dentro das minhas relações? Né? Quando tem aquela coisa do dar e receber, quando eu estou numa relação onde eu não estou recebendo o suficiente, aí eu tenho que me perguntar, de quem eu não recebi, né? Que eu estou projetando nessa pessoa, porque essa pessoa ela vai conseguir me dar de acordo com a capacidade dela também. E se eu estou olhando ainda para o meu pai, eu ainda estou nesse relacionamento com o meu pai, esperando algo dele, eu vou ficar procurando o meu pai nos outros homens. E não tem como eu achar um homem diferente. Então, isso é muito importante dentro da nossa vida, né? Esse olhar sistêmico. E com relação, no caso, à hierarquia dentro do contexto familiar próprio, que você está colocando aí a relação com os pais, né? A Sim. visão do indivíduo em relação aos pais, ausentes ou não, difíceis ou não, mas com relação aos filhos, como é que é essa relação de ordem, esse princípio dentro da hierarquia também existe, né? Existe, existe.
Para começar, quando um casal ele tem filho, ele abre um sistema, né? Aí que a gente diz na constelação, eu abri um novo sistema, porque eu tenho meu sistema de origem, que sou eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, quando a gente casa e tem filhos, a gente abre um novo sistema familiar, né? Esse casal, ele chegou antes. Esse casal, ele chegou antes do filho. E muitas das vezes se coloca essa criança como centro da relação, né? Muitas mulheres, às vezes, em alguns momentos dentro da maternidade, acaba se perdendo um pouco nesse processo. Então, acaba colocando o filho no lugar do companheiro e só aí já acontece uma exclusão, né? Então, a criança já observa que dentro dessa família tem uma dinâmica ali de falta e ela quer suprir essa demanda, ela quer suprir essa necessidade. Então, a criança, automaticamente, por causa do amor cego, ela acaba indo para esse lugar. Então, se já é um relacionamento conflituoso, a criança vai perceber, ela vai sentir essa dificuldade, e é como se ela olhasse para os pais e falasse assim: deixa que eu resolvo. Fica tranquilo que eu vou resolver a questão de vocês aqui. Então, esse é o primeiro movimento da criança, quando é um filho só, né? A criança sair do seu lugar. Se é um menino, possivelmente ele pode ir para o lugar do pai, né? Para suprir ali aquela falta do pai, ou para proteger ou cuidar da mãe. E quando é um filho, uma filha, muitas das vezes, também tem essa dinâmica de ir para o lado do pai. Então, a gente sempre fala que quando acontece isso, a gente usa o termo assim, é a namoradinha do papai. É quando a filha, ela faz esse movimento de dar para o pai aquilo que a mãe não está conseguindo, pela demanda da família mesmo, né? Então, a menina olha para o pai e diz assim, não, eu dou o carinho que você não está tendo da mamãe agora. Então, a filha é a namoradinha do papai. Então, muitas das vezes, ela acaba levando essas dificuldades para os relacionamentos, porque ela está comprometida com o pai. Então, ela não consegue se relacionar. E quando é o filhinho da mamãe, é a mesma dinâmica. Se é aquele pai ausente, ou que também tem essa demanda emocional, o filho vai para o lado da mãe. Aí a gente fala que é o filhinho da mamãe. Filho da mamãe. Que leva aquele padrão e onde ele não consegue, né, muitas das vezes, sair desse lugar. Ele está sempre pequeno ali, que ele é sempre o filhinho da mamãe, ele tem que suprir as demandas. Então, ele tem esse olhar de pequeno, olhando para a mãe e assumindo esse papel de protetor, né? Então, ele também não vai estar disponível para as relações. E quando tem outros irmãos, tem a hierarquia da ordem de chegada. Ainda Então, tem essa hierarquia, ela também segue essa ordem. exatamente. O filho que chegou primeiro, ele é maior. Maior assim, quando tem a relação de pai para filho, o pai é grande e o filho é pequeno, né? Até quando a gente vai fazer um gesto de reverência na constelação, a gente realmente tem que fazer uma reverência profunda, porque eles são grandes. Quando é a questão de irmandade, não tem essa coisa do maior, mas ele tem ali uma hierarquia, ele chegou antes. Então, quando a gente vai fazer uma reverência para um irmão mais velho, a gente só faz um gesto leve com a cabeça, porque ele não é tão grande assim, são os pais. E também tem a dinâmica dos filhos saírem, dos irmãos saírem do lugar, né? É muito interessante na constelação a gente ver o como é fácil o mais novo ir para o lugar do mais velho, o mais velho ir para o lugar do mais novo, e isso acaba trazendo também muitas dificuldades para a relação entre os irmãos, né? Então, é importante também obedecer essa ordem de hierarquia entre os irmãos, aqueles que chegaram, e contabilizar também os abortos, né? Eu ia te perguntar isso, porque você comentou no início, né? Então, nessa ordem aí, eles têm que ser cuidados e olhados. Exatamente, porque o que acontece? Vou falar de mim. Quando eu conheci a constelação, eu até já tinha ouvido falar que a minha mãe queria engravidar muito e que antes de eu nascer ela tinha engravidado e tinha perdido.
Mas isso para mim nunca foi uma informação relevante. Eu não achava que isso influenciaria a minha vida de alguma forma. E quando eu conheci a constelação, o primeiro tema que eu fui constelar, que eu fui para campo, apareceu esse aborto. E mostrou o quanto esse aborto estava influenciando na minha vida e na dificuldade que eu mesma tinha com a minha mãe, né? Porque como eu não estava contabilizando, primeiro eu achava que eu era mais velha. Então, se eu tenho um aborto antes de mim, eu não sou a mais velha, eu sou a segunda. Então, só de eu poder ir para o meu lugar, a minha alma recebe essa informação. É como se a minha alma respirasse profundamente e ela sentisse a leveza que vem com essa informação, porque aí eu posso ir para o meu lugar. Porque só do meu lugar eu posso realmente receber aquilo que é meu, né? Que eu posso realmente fluir na vida. E essa criança, ela é vista. Então, nesse movimento que eu acabei de citar aqui, nós já olhamos para as duas ordens, que é a da hierarquia e a do pertencimento. Porque eu Sim, trouxe aquela criança, né, para ela poder pertencer, porque ela também faz parte, ela também tem um lugar aqui dentro daquele sistema. E a hierarquia, onde eu posso ir para o meu lugar. E aí tudo vai se harmonizando melhor, né? Então, é muito importante olhar para todas essas questões. Uma vez eu atendi uma pessoa, uma moça, onde ela chegou, e isso no atendimento com bonecos, porque a constelação, ela tem o atendimento em grupo, né, que a gente faz uau, aí no chá todo terceiro sábado do mês, e que depois a gente vai trazer uma novidade aqui, né, para o pessoal que tá vendo aqui a live em relação a isso. sim. E também tem o atendimento com bonecos. Então, tem pessoas que às vezes ficam inseguras para o atendimento com bonecos, achando que só no atendimento em grupo é que a gente vai conseguir olhar essas questões de exclusão, por exemplo. Como é que no atendimento com boneco eu vou conseguir ver que teve aborto no meu sistema? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, foi num atendimento individual com bonecos, eu atendi uma pessoa e ela falou que era ela a mais velha e tinha um irmão caçula. Ela chegou com essa informação. Aí, depois que, conversando com ela, eu perguntei, a mãe dela tinha tido um aborto de gêmeos. A mãe dela já sabia que era. Então, ok. Então, até aí, ela não era mais a mais, que foi antes dela. Então, ela já viu que ela não era a primeira, ela era a terceira, Pois é, isso que né? eu ia falar. E passa a ser a terceira. Ela já passou a ser a terceira. Mas aí, o que acontece? Continuando o trabalho ali com os bonecos, a gente sentia que faltava mais alguém. Ela falou assim, mas será que a minha mãe teve outro aborto? Aí ela pegou e falou assim, vamos colocar para ver como é que isso se desenrola. Aí a gente viu que a mãe dela teve um outro aborto e que também eram gêmeos. Então, olha só, tinham Olha, 4 crianças quatro antes crianças dela. antes. Ela era a quinta. E o motivo dela ter vindo para a constelação é que ela estava muito sobrecarregada. Ela falou assim: parece que eu faço por 1000. Porque eu como consteladora, quando eu presto muita atenção nas primeiras palavras que a pessoa me fala. Nas primeiras palavras, a pessoa dá muita informação ali, porque ela ainda está no movimento inconsciente dela, né? Então, quando Sim, ela me falou, eu faço por 1000, eu falei, epa, tem alguma coisa aí, né? tá Aí a pesado. gente, aí a gente viu e ela ficou chocada, né? Ela falou assim, gente, eu tenho 6, né? São 6 irmãos. E eu tô achando que são só 2. E eu nesse movimento de peso e tudo mais. E ela ficou assim, sem acreditar. Ela falou assim, não, minha mãe tem que vir fazer o atendimento, ela tem que ver, porque ela queria muito confirmar essas informações, para ela Claro. realmente dar lugar para essas pessoas. Aí ela foi para casa, conversou com a mãe e perguntou para a mãe se a mãe tinha tido outro aborto, né? Porque a mãe só falava desse primeiro aborto. Aí a mãe falou que tinha tido um outro aborto. E aí a mãe também foi para um atendimento com bonecos, lá no atendimento individual. E aí a gente confirmou mesmo que ela tinha tido 4 crianças, né? E aí depois, quando acontece isso, eu sempre eu falo que é um ritualzinho que eu dou para a pessoa fazer, é para ela montar o sistema dela em casa por um tempo, de alguma maneira, de uma forma ritualística, que seja com pedrinhas, que você pegue cada pedrinha, que você monte ali o sistema, que é uma maneira de você trazer
de você fazer essas crianças pertencerem, para que elas sintam que elas têm um lugar ali, né? Então, é muito, muito forte isso, né? Você vem achando que você é a mais velha e que você tem um caçula, e você sai de um atendimento sabendo que você é a quinta, né? E Então, dentro dessa hierarquia dos filhos, cada filho tem um compromisso também, não é assim? Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, não sei se vale a pena entrar exatamente. nesse informativo. Exatamente. É assim, cada um. É por isso que é uma. Quando a primeira vez que eu ouvi o termo constelação e falar assim para mim, vamos lá participar de um grupo de constelação. Na hora eu pensei em constelação de estrela, eu pensei em mapa astral. Eu falei, gente, como é que a gente vai constelar? Eu fiquei dei uma O que viajada. significa essa história? Não, eu dei uma viajada que eu fiquei pensando, como é que a pessoa vai constelar, vai colocar os planos. Bom, enfim, eu era totalmente leiga nesse assunto, né? Então, eu falei, eu fui pela curiosidade. E aí eu vi que nós estamos interligados, é por isso que é a constelação, né? As estrelas estão ali, a gente não consegue ver, mas elas estão todas interligadas, elas estão conectadas. Então, cada um tem o seu papel dentro do sistema familiar. Por isso que essas ordens, elas são tão importantes serem olhadas, né? Porque eu não posso sair do meu lugar e não posso excluir ninguém também. Eu não posso tirar ninguém daquele lugar, porque a hierarquia e o pertencimento, eles estão bem conectados nesse sentido. Porque toda vez que eu saio do meu lugar, eu estou excluindo quem era para estar naquele lugar, né? Então, quando é quase que automático, quando eu percebo uma exclusão, eu trago aquela pessoa novamente, eu já consigo ir para o meu lugar. E você consegue, durante o processo terapêutico, ver o alívio que aquilo dá. Tem pessoas que saem do atendimento e falam, nossa, parece que eu estou saindo daqui 20 quilos mais leve. A gente sente, né? O nosso corpo, você que trabalha com a cura quântica, que trabalha com o corpo É, também, você também ali com a biodança, o é, corpo fala, o ele corpo diz repete muito. padrões de peso, né? De dores. Exatamente, porque a constelação, hoje em dia, já é provado, né? A gente não carrega só as informações genéticas da nossa família, a gente carrega também as informações emocionais. Então, o que aconteceu lá atrás com as nossas avós, com as nossas bisavós, a gente também traz essas informações emocionais. Então, não tem, então é como se realmente a gente se emaranhasse com aquela história. Eu já fiz muitos atendimentos onde aparece a avó das pessoas, ou bisavós, e com o amor, a pessoa entra em contato com um amor tão profundo, e ela fala assim, gente, eu não sei nem o nome da minha avó. Eu nunca conheci a minha avó. E como é que eu posso amar tanto essa pessoa aqui? Como é que esse amor pode estar aqui se eu não tive uma convivência? Porque o que a gente também fala sempre na constelação, você não precisa conhecer, você não precisa conviver para que esse amor esteja ali, né? Conectando esse sistema. Porque se a gente pensar numa criança que foi adotada, né, uma criança que foi adotada, ela está totalmente ligada ao sistema biológico dela, né? Por mais que ela tenha um bom relacionamento com a família que adotou, que seja um relacionamento harmonioso, é preciso ela reconhecer de onde é que ela veio, né? Porque a força que ela precisa vem desses antepassados, né? Que é a raiz dela, é onde vem a seiva que vai nutrir essa pessoa, né? Que vai dar a força para que ela possa ir para a vida. Então, a gente ter esse olhar sistêmico para as nossas relações traz muito entendimento, traz muita cura. É interessante quando você fala essa coisa de honrar a origem, né? Eu tenho, na minha família, eu tive pessoas que foram adotadas, minha prima, e tenho também na minha família uma adoção. E eu acho essa diferença muito forte, exatamente no momento que o vínculo existe, que o vínculo é mantido, você consegue compreender como que é o sistema daquela pessoa que você está acolhendo, né? Como
filho do sistema, mas que responde diferentemente do seu sistema, porque ela tem um outro sistema. E para mim foi importante, algumas constelações que eu fiz foi nesse sentido também, de encontrar o equilíbrio para esse sistema que é meu, né? Dentro do novo que eu acolhi. Se você pensar, olha só, uma família teve um filho e teve que abrir mão dessa criança para que você fosse mãe, né? Se você olha nessa perspectiva, você tem que honrar essa história. Essa família toda. Eu tive um entendimento uma vez que o homem que eu atendi, o moço que eu atendi, ele tinha sido adotado, e aí tinha toda uma história ali, mas ele achava que ele tinha sido rejeitado pela mãe, né? Que a mãe tinha ido embora, porque ele tinha mais 4 irmãs, e a mãe levou as 4 irmãs e deixou só ele com o pai. Deixou só ele com o pai, ele tinha 4 anos, o pai era alcoólatra, e aí a vizinha começou a cuidar, e acabou que a vizinha acabou adotando ele, mas a história que ele registrou foi de um abandono, de uma rejeição. E durante o atendimento da constelação, pôde-se ver o porquê da mãe ter feito aquilo, né? Tinha todo um contexto ali, que não... muitos detalhes para poder esmiuçar aqui. Mas ele pôde ter contato com esse amor, e ele pôde sentir o quanto ele era amado, né? Então, assim, ele tinha 2 mães, ele pôde honrar essa mulher, ele pôde honrar o destino difícil dessa mulher, a mãe dele, né, adotiva, pôde também honrar essa mulher, reconhecer, assim, que graças à dor que ela passou, graças ao destino difícil que ela teve a chance de ser mãe, porque nesse caso essa mulher não podia ter filhos e o sonho dela era ser mãe, entendeu? Então foi por isso que é uma constelação, tá todo interligado. Eu sempre falo que tá todo mundo a serviço, né? Quando está acontecendo esses movimentos, um está a serviço do outro, nada está acontecendo por acaso. Então, com esse movimento de honrar a história, honrar o destino das pessoas, honrar o destino difícil das pessoas, a gente consegue trazer muita cura e muito entendimento. E aí sim a gente pode tomar a vida, né? Quando a gente conhece, mesmo que eu não precise saber da minha história para eu poder trazer esse movimento de cura, quanto mais informações eu conseguir, melhor, porque tem uma frase do Bertin Hellinger que ele diz assim, que quem não conhece a sua história tende a repeti-la, né? Então, quando você não conhece a história, pode ter ali muita exclusão, muitas coisas fora de ordem, e eu fico querendo arrumar aquilo de uma maneira muito inconsciente. Então, se eu sei essas informações de alguma forma, eu tenho a chance de fazer diferente. Eu tenho a chance de honrar a história da minha família, mudando o rumo dessa história, né? Sendo feliz, vivendo de forma plena. Uma coisa que eu acredito que para quem é leigo fica sempre uma pergunta é como que essas histórias se harmonizam dentro de um atendimento de constelação. Você está trazendo aí os exercícios de honrar, o movimento de reconhecer, mas dentro da própria estrutura de uma constelação acontecendo. Como que é? Você pode falar um pouquinho dessa dinâmica? Será que é possível visualizar sem ter aí um campo? Sim. Sei se é possível trazer isso para quem não conhece, né? Porque é aí que você falou, é o campo que traz todo esse movimento. Então, o que é um campo? Que também é uma coisa que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, né? Que nem agora, nessa pandemia, eu estou fazendo atendimento online da constelação. Então, muitas pessoas também têm dificuldade de entender como assim, online, à distância, você vai conseguir acessar esse campo. Então, nós estamos aqui agora falando pela internet, todo mundo que está aqui deve ter um e-mail, em algum momento liga esse computador para acessar o seu e-mail. Essas informações, elas estão na nuvem. A gente não ouve falar da nuvem? A nuvem existe. Eu sou muito curiosa para saber que nuvem é essa, né? Como é que faz para essas informações estarem nessa nuvem? A minha geração custou entender essa nuvem. Exatamente. E a nossa família, dentro do campo, é mais ou menos isso. Eu abro um computadorzinho, onde eu vou acessar
o e-mail da minha família. Eu vou acessar essas informações que estão ali. Então, elas existem, elas estão no meu campo energético, no meu campo emocional, na minha psicosfera, no meu inconsciente. Então, quando a gente fala que abre um campo, é como se eu fosse acessar o e-mail da minha família. Aí eu vou baixar arquivos, eu vou ver com que arquivo que está anexado ali, que eu estou recebendo, porque são muitas pessoas também me perguntam assim, por que a minha avó me escolheu? Às vezes ela vê que ela está emaranhada com a história da avó, e ela fala assim, eu tenho uma irmã, mas a minha irmã não tem problema. Só eu que tenho problema. Por que a minha família, por que a minha avó me escolheu? E eu sempre digo assim, não é a sua avó que te escolheu, é você que, por amor, está olhando para sua avó. Por amor, sentou na frente do computador, acessou o e-mail e pegou o anexo escrito vovó. Aí você baixou aquele link e você fez o download da história dela, entendeu? Então é assim que a gente e continua impactando. Exatamente. Então, é isso. No campo é isso. Então, o campo traz informações, né? Quando a gente está ali com bonecos ou quando está com representantes, que você já participou ali de grupo, você está ali e de repente vem um negócio assim, olha, eu estou sentindo, eu tenho que falar isso. É a informação que vem, é o download da informação do campo que chegou até você. E durante esses movimentos e com as frases, você vai sentindo. Isso não tem como explicar, porque nasce dentro de você uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de leveza. É como se aquilo tivesse se harmonizado dentro de você de alguma forma, né? Aquilo parece que trouxe luz. A gente fala, porque a constelação é constelação fenomenológica, né? Então, é um fenômeno que acontece. O campo, ele é um fenômeno. A física quântica explica, né? Não é magia, eu sempre falo, não é magia, não é Tem gente que feitiçaria. confunde com espiritismo, com processo. Tem toda uma mudança de contexto metodológico. Então, a física quântica, ela explica, mas não deixa de ser um fenômeno. E o que é um fenômeno? Um fenômeno é trazer algo que está escondido para a luz. Então, tem alguma coisa ali, ó, o Tiago colocou, partindo, obrigado, Tiago, está aqui vendo a gente, partindo do princípio energético, exatamente, porque tudo é uma energia. Nós somos energia, né? Então, é essa energia que está ali estagnada e a gente acaba se emaranhando com essa energia e isso acaba sendo liberado ali durante o atendimento. Então, os resultados são muito rápidos, né? Que é outra coisa. Tem pessoas que também vêm procurar e falam assim, quando é que eu vou dar resultado? Eu fiz, bacana, e aí? Como é que eu vou fazer na vida prática? Foi tudo lindo, maravilhoso, mas o importante é a gente conseguir trazer para a vida e trazer para a prática da gente e realmente a mudança acontecer efetivamente. E eu sempre falo, e aí é a terapia de um modo geral, a terapia ela não é uma tábua de salvação. A constelação, assim como nenhuma outra terapia, vai fazer um milagre, assim, a partir de hoje a sua vida você vai se transformar. Ela depende muito de você integrar aqueles movimentos. Você tem que olhar para a situação que surgiu, olhar para aquilo, olhar com bons olhos, que é uma das frases que eu uso bastante, né? Eu olho com bons olhos e eu deixo aquilo reverberar e integrar dentro de mim. E a partir daí, eu consigo fazer as mudanças na minha vida. E eu sempre digo também que é de uma forma muito natural. Não tem como assim, vou ficar pensando na constelação que aconteceu agora. Não. Hora que você observar, você já está fazendo diferente. Você já entrou no outro movimento. E aí eu vou dar um exemplo meu mesmo. Quando eu conheci a constelação, eu era uma das pessoas que ainda, quando eu falo era, não significa, olha, mas ela já sarou, assim, não tem mais nada, ela está no lugar dela. Não, você, Carmen, que também é terapeuta, você sabe que um curador é aquele que está se curando. Então, a gente também vai derrapar ainda, né? Só que como a gente tem consciência, a gente derrapa e a gente fala, opa, pisei na casca de banana. Aí a gente consegue
Exatamente, a gente vai revertendo aquilo. Só que tem pessoas que ainda não conseguem ter essa consciência, então ela fica escorregando nas cascas de banana e aí elas acabam não conseguindo ter esse olhar, né? Então, um exemplo meu, quando eu conheci a constelação, eu estava assim totalmente fora do meu lugar. Eu era a mãe da minha mãe. Ponto. Sim, eu Eu resolvi a era vida. irmã da minha mãe. Eu É, era irmã da minha mãe. Eu não tinha o vínculo não. de mãe e filha. Eu era, Incrível. assim, mãe da minha mãe. Então, aí, se eu tô mãe da minha mãe, eu já estava excluindo a minha avó materna. Né? Então, tinha todo esse peso. E aí, o primeiro movimento que eu fiz na constelação foi com a mãe, e eu sempre trabalhei muito essa relação por ser mulher, né? E também tá agora com filho, querendo liberar o filho e tal. Então, vamos me trabalhar. E fazendo curso, a gente está toda hora ali no campo. E aí eu pensava, como é que eu vou ver agora, como é que eu vou conseguir colocar isso em prática? E foi assim, tão natural que a hora que eu observei, eu já estava no meu lugar de novo. Teve um dia que ficou marcado para mim, que a minha mãe me ligou, porque ela mora mil quilômetros aqui, hoje ela mora longe de mim, e ela me ligou contando um problema que ela queria resolver, mas ela queria que eu resolvesse. E eu sempre resolvi. Só que naquele dia, do nada, eu falei assim, mãe, eu tô 1.000 quilômetros e essa é a sua vida. O que a senhora decidir, eu te apoio, mas é uma decisão que cabe só à senhora. Mas assim, nem me dei conta que estava falando aquilo, né? Já E era uma aí, resposta hora, natural do processo compreendido, né? hora que eu desliguei o telefone, eu falei, gente, se fosse em outro tempo, eu teria falado para ela assim, mãe, faz isso, isso, isso e isso, e fica tranquila porque eu vou fazer. E se bobeasse, eu pegava um ônibus, um avião e ia lá para resolver para ela, sabe? Porque eu era grande, eu era O pior que assim, a gente faz, né? exatamente, porque assim, eu era Inconsciente a gente grande. faz esses movimentos. Aí, Aqui, olha, eu e eu tô deixando você trazer mais informação e estou trazendo algumas, instigando um pouquinho, porque as pessoas estão meio que não fizeram perguntas. Então, eu estou quem, meio que acomodada. De quem repente, se quiser. quiserem perguntar, nós ainda estamos aí com mais 20 minutos para a gente poder fazer trocas, né? E você pode ir trazendo mais informação. Eu estou adorando. Porque Eu acho interessante porque eu já vivencio muito constelação, mas cada vez que eu ouço uma explicação, mesmo do que eu já vivenciei, que eu já fiz, para mim é como se acordasse novamente outros processos que eu posso estar olhando de novo. exatamente. E que é algo que já está desperto, já está consciente dentro do meu campo. Então eu começo a ter uma visão nova da mesma coisa. Exatamente. E eu vou dando exemplos porque a constelação ela é vivencial. Então, assim, é com os exemplos, né? Que a gente vai entendendo. O próprio Bert Hellinger, ele começou os livros dele falando sobre isso, né? Relatando como eram as constelações. E isso vai trazendo muito entendimento a partir de exemplos e situações que vão Uhum, acontecer. legal. Eu vi alguma E, pergunta. na verdade, Não, não tem, são não. as pessoas que vieram, né, trazendo aí, agradecendo que tá pegando, coincidiu de estar acessando a live agora com a gente. Eu queria que você trouxesse as novidades ou alguma informação que você disse que está com novidades. Eu já sei, mas eu gostaria que você trouxesse pessoalmente o projeto que você está se dispondo aqui, em especial com o Centro Holístico, né? E a gente fazendo esse movimento nessa nova reinvenção de atividades que nós todos estamos tendo, né? E isso Exatamente. que é o Estamos novo que eu percebo. que nos reinventar, né? E conversando com a Badra, a gente tem o grupo, né, no Chá Centro Holístico, que a gente faz todo terceiro sábado do mês, a gente tem um encontro. E muita gente perguntando, né? E aí, quando vai voltar o encontro presencial?
e vocês aí são muito conscientes, né? Então, vocês estão tomando todas as medidas. Eu também não estou trabalhando com grupo. Agora, para casos muito urgentes, onde a pessoa realmente quer um atendimento presencial, eu atendo presencialmente, mas seguindo todas as normas ali de segurança, uma pessoa por dia, para não ficar, né, na sala, para a sala também arejar, a sala toda arejada, enfim, com todos os cuidados, mas só se a pessoa não abre mão do atendimento presencial, né? E aí, conversando com a Badra, que a Badra, você conhece ela é toda cheia de vida e É a cheia nossa de... gestora, junto É, comigo. Nós estamos nesse exatamente. processo aí de fazer o chá cada vez mais para a comunidade, para vocês, terapeutas, para nós, terapeutas. Está trazendo Exatamente. cada vez mais novidades. Aí, conversando com a Bárbara outro dia, ela falou assim, e aí, Estela, como é que a gente pode fazer? E aí a gente teve a ideia de fazer o nosso encontro virtual, onde nós vamos fazer a constelação em grupo à distância. Então, vai ser assim, uma experiência Uau! maravilhosa. Eu já vi que funciona, já Eu quero participei. ver. Então, assim, vai ser, Quero quem ver, não, tiver participar. participar, porque vai ser o nosso formato aí no chá. A gente tem um valor simbólico, que a gente fala que é um valor social, porque eu sempre, a primeira vez que eu conversei com a Badra, eu disse para ela que eu procuro levar a constelação para as pessoas que querem entender um pouco melhor, né? E aí eu coloquei um valor social, onde a gente, por uma contribuição, a pessoa pode participar, eu falo, explico melhor como é a constelação e faço sorteio. Então, uma pessoa que está ali participando, ela é sorteada para que o tema dela seja constelado em grupo ali naquele dia. Então, nós vamos fazer isso agora no terceiro sábado do mês. Vai ser em grupo, pelo Zoom, vai ser pelo Zoom, e aí vai ser a mesma dinâmica. Eu vou sortear e nós vamos ver uma constelação em grupo à distância. Então, assim, é uma chance maravilhosa, né, da gente poder ali se conectar à distância e poder se curar, se transformar, ressignificar tudo isso. Então, você que está assistindo e tem interesse em participar, depois entre em Já contato tem para saber várias como. pessoas dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Então, e tem muitas pessoas querendo participar, né, assim, desse movimento em grupo para entender um pouco mais. E como eu disse, a constelação é vivencial. Então, durante toda vez que eu trabalho em grupo, eu sempre procuro trazer movimentos sistêmicos para que a pessoa possa entender o que é o campo, né? Esse campo que a gente fala tanto, como é que a gente pode realmente entender um pouco melhor. Então, essa novidade está aí quentinha para vocês. Corre, garante ali a sua vaga para Eu vou participar. fazer uma sugestão, é que ficar ligado no Instagram e no Facebook do Centro Holístico e no seu, que nós vamos fazer a divulgação do dia com o momento, o horário certinho, para poder a gente capturar. Eu não sei se você vai fazer, porque a Bárbara está fazendo o link no Zoom, do Zoom já no evento no nosso Facebook. E aí as pessoas já acessam ali o link e já entram. Ou ligar para você, porque aí tem o custo, né? Tem que fechar esse direito de constelar, né? Então é Sim, melhor sim. ligar para você e fazer já uma lista de interessados para poder imediatamente a gente comunicar, né? O Acompanhe chat. ali Estela Constelação, quem está aqui do chá e que ainda não me segue, vai lá. Eu estou sempre colocando informações sobre a constelação e aí a gente vai divulgar o dia, o horário, como faz para participar, o valor, como é que faz para reservar a sua Tem participação. uma pergunta aqui da Patrícia, nossa parceira. Oi, Patrícia, bem-vinda. É importante falar sobre isso, quanto ao número de vagas que você está pensando em colocar dentro da sala, né? Numa primeira. Eu Qual tô, assim, seria? como é uma constelação em grupo, né? Então, quanto mais pessoas tiver, melhor, né? Então, assim, não tem um número específico limitado, mas eu acho que isso eu preciso conversar certinho com a Badra, mas eu acho que dá para colocar ali um mínimo de 15 a 20 pessoas para participar do grupo,
porque como vai ser um sorteio, né? E aí a gente pode, quanto mais gente para participar ali dos movimentos, melhor ainda. Eu estou lendo aqui do Alden, ele colocou aqui, engraçado, eu já incentivei várias amigas próximos, eu mesmo nunca fiz. Tem um amigo meu também, que ele fez o mesmo, Alden. Ele fez ele falou para a mãe fez, a irmã, os amigos, o namorado, e ele mesmo nunca tinha feito. Aí ele falou assim, é até engraçado, eu falo com tanta propriedade que é bom, mas eu nunca passei pela experiência. Aí ele veio, passou Tá pela na experiência. hora, Alden. Aí ele veio, passou pela experiência. Então, eu te convido, Alden, a vir conhecer agora no grupo, se você quiser participar. Quem sabe você não é um sorteado aí, para poder passar pela experiência, né? Porque eu digo que todo mundo deveria fazer pelo menos uma constelação na vida. Porque, assim, é Eu também. muito entendimento que vem. Essa semana eu tive a chance de constelar uma mãe e uma filha. E todo dia essa mãe está me mandando mensagem das mudanças que já estão acontecendo na relação das duas. E às vezes a gente está com uma dificuldade ali que nos acompanha, né, na nossa família, dificuldade de relacionamento, hoje é dia dos namorados. Olha, não estou conseguindo resolver essa questão de relacionamento. Eu também faço constelação em casal, tá? Eu já fiz vários atendimentos de casal ali, constelando os dois. Então, vamos aí tomar a vida, entrar no movimento da vida, para que a gente possa viver de forma plena, de forma abundante, próspera e feliz. E a constelação é uma terapia, uma ferramenta que pode auxiliar em muito nesse processo de autoconhecimento e de cura, de autotransformação. Eu sou suspeita, né, Carmen? E eu, Eu amo. como alguém que está sempre participando das suas constelações também, sou suspeita, porque eu estou apaixonada pelo seu movimento, pelo seu jeito de constelar, que eu conheço muitas consteladoras. E eu, assim, muitas excelentes consteladoras. E eu considero você dentro dessas excelências, porque, assim, eu realmente senti um movimento todo próprio, todo diferente. E me sentir encaixada nesse movimento. Eu acho isso. O centro holístico tem esse campo que também nos atrai, que também nos convida a trazer quem tem a energia dele, né? E acho que você chegou A nossa energia, ela diz quem é a nossa tribo, né? Então, eu nisso. acho muito interessante isso, porque durante a constelação eu trago música, eu trago tambor, né? O tambor que nos conecta à nossa ancestralidade, as batidas do coração. Isso traz um movimento para a constelação, isso traz vida, né? Você se conecta realmente com aquele movimento. Então, Pois é, esse é um grande diferencial mesmo. muito bom. E assim, nosso tempo já está quase terminando. Não sei, eu quero assim deixar aqui um agradecimento para todo mundo que participou e nós vamos tentar salvar com os diálogos e com as perguntas que porventura chegarem e nós não percebemos, mas de qualquer maneira nós vamos deixar essa live também disponível lá no Instagram do Centro Holístico, no Facebook, e pedir para todo mundo ficar atenta, né? E a Patrícia está falando, olha, ela quer conhecer seu trabalho. E a Patrícia é nossa parceira e ela está estudando constelação, é nossa Ela futura, trabalha com futura patchwork, eu consteladora. também quero E o conhecer muito ela. patchwork, nós vamos trazer. Eu já falei que eu quero colocar vocês duas conversando sobre constelação familiar. Depois a gente vai conseguir esse momento e vamos trazer essa conexão. Porque eu sou leiga e curiosa, mas ela, com você, já vai ter um trabalho mais para profissionais de constelação, né? Vai ser um outro lado. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui da live, ó. Tem o Júnior, o Tiago, a Dalila, amigos meus aqui que tiveram presente. Muito obrigada pela participação, Eu também vi bastante. pelo convite, por estar aqui falando um pouquinho sobre a constelação familiar. A constelação familiar é uma terapia que está a serviço da vida. Então, assim, eu falo que eu trabalho a serviço da vida e é isso. Quem quiser entender um pouco mais, tiver ainda alguma dúvida, é só entrar em contato e se inscreva lá para participar do grupo,
vai ser uma experiência muito, muito interessante o trabalho, a constelação em grupo à distância, né? Para a pessoa ver como é que o campo não tem tempo, não tem espaço, né? Ele está ali acontecendo e a gente consegue se conectar com tranquilidade. Então, eu agradeço a todos e aguardo vocês conferindo lá o nosso chat, nosso Instagram, nosso Facebook. E o Centro Holístico está aqui também, de coração aberto, com várias terapias, que nosso Facebook também informa todas elas, todos os parceiros. E aí, nosso tempo está esgotando. Falou, cara.